Meu cordial bom dia a todos. Professor Marco Antônio, mais uma vez aqui com vocês. Em continuação, o estudo das cônicas. Já vimos na aula passada a elipse. O professor Daniel já fez exercícios com os senhores. E hoje nós vamos falar da hipérbole. Hipérbole e sua equação cartesiana. Já mostrei na aula anterior que a hipérbole é um corte feito num cone que gera, então, essa curva que os senhores estão vendo. É assim que se obtém a hipérbole. Você tem um cone de duas folhas, passa um plano vertical e surge, então, a curva hiperbólica. O que é uma hipérbole? Começando pela definição. Hipérbole é isso aqui, senhores. Ó. Qualquer ponto que você pegar da hipérbole, a distância ao foco F1 menos a distância a F2 é igual a uma constante que a gente nota por 2A. Eu gosto sempre de comparar. Na elipse era PF1 mais PF2 igual a 2A. Na hipérbole é PF1 menos PF2 em módulo igual a 2A. Ok? Então, repetindo, PF1 menos PF2 igual a 2A é a definição de uma hipérbole. Bom, os elementos. O primeiro elemento que eu chamo sua atenção é esse eixo aqui, ó, que vai de F1 até F2. Esse eixo é o chamado eixo focal, cuja notação é 2C, idêntico à elipse. A1 e A2 é o chamado eixo real ou transverso, cuja notação é 2A. E B1 e B2 é o chamado eixo imaginário. Isso aqui é um conceito abstrato, porque, na verdade, a hipérbole é uma curva aberta, então ela não tem esse eixo aqui. Mas, para efeito de estudo das equações, cria-se o chamado eixo imaginário, que vai de B1 até B2. O centro da hipérbole é K. E aqui chama a sua atenção o seguinte, ó, essas duas retas, que são as chamadas assíntotas da hipérbole, que são retas que tendem a tangenciar a curva, quer dizer, a hipérbole está aqui, você tem essa reta, tendendo a encontrar o ramo da hipérbole, mas não encontra, na verdade só vai encontrar infinito. Essa então é a chamada assíntota. Quando você vai construir uma hipérbole, a primeira coisa que eu sugiro a você é construir esse retângulo, traçar as assíntotas, né? Constrói o retângulo com parte superior e inferior, o lado do retângulo passando por A1 e por A2, o outro lado passando por B1 e por B2. Feito isso, você traça então essas diagonais nesse retângulo, que são as assíntotas. Feito isso, é só agora vir com a curva, passando por A1, que é o chamado vértice, e A2, que é o segundo vértice. Primeiro vértice, segundo vértice. Repare que, ao contrário da elipse, o eixo focal é o maior eixo da hipérbole. Na elipse, o eixo maior é como o nome já está dizendo, é o maior deles todos. O focal é menor do que o eixo A1, A2. Na hipérbole, não. O focal é o maior dos três. Tá certo? Então tá aqui, ó. A1, A2, eixo real, representado por 2A. B1, B2, eixo imaginário, representado por 2B. E F1, F2, eixo focal, representado por 2C. O centro está aqui, nesse caso aqui é uma hipérbole com centro na origem. Esse centro eu chamo de ponto K. Agora, atenção para a relação fundamental da hipérbole. Mais uma vez eu comparo com a elipse. Qual era a relação fundamental de uma elipse? A2 igual a B2 mais C2. Qual é a relação fundamental
de uma hipérbole. C2 igual a 2 mais B2. Essa é a relação fundamental de uma hipérbole. É um pouco estranho enxergar essa relação, né? Mas eu vou mostrar na próxima tela que essa estranheza não tem fundamento, que está corretíssima essa relação. Querem ver? Repare aqui, ó. Aqui você tem a hipérbole, ó, ramo da hipérbole, ramo da hipérbole. Aqui você tem o quadrilátero que eu pedi para você construir, que no caso aqui é um retângulo. E eu fiz aqui uma circunscrição de uma circunferência a esse retângulo. Agora dá para você ver claramente, ó. O semi-eixo focal é que vai de 0 até 8, esse semi-eixo aqui. Repare que isso aqui é o raio da circunferência. E repare que aqui também é o raio da circunferência. Ó. Aqui é o raio. Então, isso aqui é C. Acho que agora você tem clareza da relação C2 igual a A2 mais B2. Aqui você vê claramente, ó, C2 igual a A2 mais B2. Ok, senhores? Então, essa é a relação fundamental da hipérbole. Da elipse, eu lembro a vocês que era A2 igual a B2 mais C2. Equação cartesiana. Se o eixo focal for horizontal, ou seja, uma hipérbole como essa aqui, se o eixo focal for horizontal, uma hipérbole como essa, a sua equação cartesiana será x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, no caso de centro na origem. No caso do centro fora da origem, vai dar x menos x de k ao quadrado menos y de k ao quadrado. X menos x de k ao quadrado sobre A2 e y menos y de k ao quadrado sobre A2. Isso no caso, se eu termos o centro fora da origem. Já com o eixo focal vertical, que é esse caso aqui, ó, como essa aqui, repara o eixo focal na vertical, o que acontece? A equação da hipérbole fica y2 sobre A2 menos x2 sobre B2. Ou seja, o eixo imaginário sempre vai ser acompanhado do sinal negativo. Se esse eixo imaginário estiver na horizontal, é o x que vai negativo. Se esse eixo imaginário estiver na vertical, é o y que vai negativo. Tá certo, senhores? Então, ó, equação da hipérbole é muito parecida com a da elipse. Na elipse é mais, na hipérbole é menos. Mas quem recebe o sinal de menos é sempre o eixo imaginário. Aqui, no caso também, se o centro for fora da origem, é só deslocar a ordenada do centro e a abscissa do centro. Está correto? Continuando. Equação das assíntotas. Lembrando que a assíntota é isso aqui, ó. A assíntota é essa reta aqui, ó. Essas duas retas, toda hipérbole possui duas assíntotas. A equação da assíntota é muito fácil de você obter. Ela é dada por y igual a b sobre ax e y menos b sobre ax. Perfeito? Y igual a b sobre ax e y igual a menos b sobre ax. Quem é b? Semi-eixo imaginário. Quem é A? Semi-eixo real. Sempre assim. B imaginário, A real. Isso no caso dela passar pela origem. Se não passar pela origem, se o centro for distante da origem, é só deslocar, né? Suponha que o centro seja 3 e 4. Aí você faz y menos 4 igual a b sobre a x menos 3. Suponha que aqui o centro seja 2 e 8. Você faz y menos 8 igual a menos b sobre a x menos 2.
É assim que se obtém a equação das assíntotas, muito importante também. Excentricidade da hipérbole não muda, continua sendo C sobre A, igualzinho na elipse. Só que agora, como o semi-eixo focal é sempre maior do que a excentricidade da hipérbole será sempre um número maior que 1. Aqui uma exclusividade da hipérbole equilátera. Isso não existe na elipse. Não existe elipse equilátera. Elipse equilátera seria uma circunferência. A hipérbole equilátera existe. É quando o eixo real é igual ao eixo imaginário. Equação de hipérbole com eixo focal oblíquo é obtida através dessa fórmula aqui, ó, da fórmula de definição. PF1 menos PF2 igual a 2A. Então, se você tiver uma hipérbole com foco nos pontos, um foco no ponto 2, 3, o outro foco no ponto menos 5 e menos 9, suponha. Você vai aplicar a definição para poder obter a sua equação. E aí vai dar uma equação, provavelmente uma equação completa de segundo grau, em duas variáveis. Perfeito? A1 e A2, esse A1 e esse A2 aqui, também é conhecido, ó, esse ponto A1 e esse ponto A2, é também conhecido como vértice da hipérbole. Perfeito? Então, A1 e A2 são chamados vértices da hipérbole. Então é isso, senhores. O que a gente tinha para falar da hipérbole já foi dito. O professor Daniel entrará na próxima semana para fazer os exercícios com vocês, que eu vou já colocar aqui na pasta de tarefas para os senhores tentando fazer. São exercícios bastante simples do nosso livro, não tem nada demais. E eu vou estar com vocês ainda nessa semana para falar de parábola. Eu vou dar aula na quinta-feira no lugar do professor Amorim. Então eu vou falar de parábola, tá? Que é a última das cônicas. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.